ela: fique tranquilo ou tranquila, porque Deus que nós servimos, Ele tudo pode. Talvez você entrou aqui por essas portas dizendo que o que você está passando é uma situação que não tem mais solução para a tua vida e para você. Eu vim aqui para dizer para você nessa noite que sim, o meu Deus, o seu Deus, Ele é um Deus de Aleluia! E mesmo no momento de dor que você pode estar passando hoje, que no momento difícil que você está enfrentando, Deus está dizendo para você ficar tranquilo, porque tudo vai cooperar para o teu bem, para o bem da sua família, para o bem do teu ministério e para o bem da sua vida. A Bíblia nos dá uns detalhes, né? Nos informa que Satanás ele apareceu por lá. E é curioso que quem provoca a conversa o tempo todo é o Senhor. Ele pergunta para Satanás de onde ele estava vindo. E Satanás ele responde de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele está por aí, ele está de olho, ele está atento, ele está ao derredor, bramando como um, buscando que ele possa tragar. Deus ele cutuca Satanás de novo e pergunta: observaste meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó todinho para Satanás, dizendo que ele era íntegro, reto e que não tinha ninguém na terra semelhante a ele. Vou te explicar o que é homem íntegro para o Senhor naquela época. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto fechado sem ninguém observando. Reto é aquilo que você é em público e que todo mundo está vendo. Jó se desviava do mal. Ele era temente a Deus, ele era deliberadamente santo. Satanás ele podia responder: não, eu não conheço esse homem. Ando meio ocupado, tenho outras prioridades, tenho muita coisa para fazer, tenho muita vida para destruir. Mas não, Satanás ele conhecia Jó assim como ele conhece eu, como ele conhece você hoje. Aí Satanás ele ainda indagou o Senhor, ele quis ainda dizer para o Senhor que Jó ele só o adorava, só buscava e só oferecia o holocausto porque Deus ele dava bênçãos, porque Jó era um homem rico, porque Jó tinha uma família perfeita, porque Jó era um homem que, acima de tudo, ele amava o Senhor. Ele insinuava que Deus precisava subornar as pessoas com as bênçãos para receber delas a adoração. E é assim que é hoje, no meio de todos nós. Muitas pessoas eu já ouvi falar no decorrer da minha vida que eu só estava vindo na igreja porque eu tinha um casamento bom, porque eu tinha uma vida boa, porque eu era feliz, e porque eu cantava bem, e porque isso, porque aquilo. Ninguém nunca perguntou para mim o que Deus fez na minha vida para me estar fazendo isso tudo. Eu nunca fiquei preocupada em explicar. Porque quem conhece o nosso coração e a nossa integridade era Deus. A gente tem que amar o Senhor acima de todas as coisas. Satanás ele é acusador, né? Ele desafiou a integridade de Jó perante Deus e argumentou sobre isso, que Jó só era fiel mediante as bênçãos que ele recebia. Deus ele sabia do amor de Jó. Sabia que o amor de Jó era verdadeiro. Jó perdeu, não foi uma coisa só. É curioso que eu fiquei estudando sobre a palavra de Jó, eu vi várias pregações, eu li vários versículos, quase Jó inteiro, e eu fiquei muito, muito curiosa, porque eu fiquei imaginando tanto de coisa que Jó perdeu, e em momento nenhum ele se desviou, ele renegou ao Senhor, ele teve 1001 motivos para ele dar as costas para Deus, e ele preferiu adorar. Aleluia! Ele preferiu adorar. Jesus, ele foi indagado por Satanás, pediu permissão. Satanás pediu permissão para o Senhor e ele concedeu, mas falou: não toca na vida dele, enquanto tudo você pode possuir. E foi o que Satanás, feliz e contente, foi fazer. Satanás tirou os filhos, Jó tinha 10, 7 homens e 3 mulheres. Jó perdeu o gado, Jó dormiu milionário e acordou pobre. Jó, ele perdeu seus servos que foram mortos de fio de espada. Seus amigos viraram as costas para Jó quando ele mais precisou. E hoje em dia isso acontece muito quando a gente passa por uma prova.
A gente pensa que a gente tem amigos, a gente pensa que a gente está cercado de pessoas boas, mas eu acredito muito que aqui Deus, ele não estava... Eu não entendo que estava testando Jó. Eu entendo aqui nessa palavra que Deus estava mostrando para Satanás que não importava o quanto ele indagasse ele, que acima de tudo, Jó não ia o negar. E foi o que aconteceu. Jó perdeu seus filhos, Jó ficou pobre, Deus permitiu a doença em Jó. Algumas versões eu vi chagas, outras úlceras, outras câncer de pele. Enfim, Jó, ele ficou com feridas da cabeça até o pé, ele se coçava com caco de telho. Hoje em dia, quando a gente pega uma alergia, alguma coisa no corpo, a gente coça até sangrar, às vezes sai pedacinho de carne. Eu conjecturo e penso que naquela época, para Jó chegar ao ponto de coçar o corpo com caco de telha, o negócio estava muito feio. Então, assim, teve um momento também da vida de Jó que a esposa dele, a companheira que o Senhor deu para ele, no meio de tudo aquilo que Jó estava passando, pediu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. E mesmo diante disso, Jó não negou. Eu tomo para mim nessa noite, baseado no meu testemunho, que independente do que você passa, independente do que acontece na sua vida, pode ser a pior das situações. Eu não passei a metade do que Jó passou. E eu já queria morrer. Então, assim, a gente para pensar, para ler a Bíblia, para ver as coisas que os profetas passaram, os personagens passaram. Foi real, aconteceu, e você para, você senta, você pensa, será que eu aguentaria passar por isso? Será que eu suportaria sem negar o meu Deus? Muita gente passa pelo que passa, e a primeira alternativa que tem é ir para o mundo, é abandonar o Senhor, é dar as costas para todo mundo. E Jó não teve o apoio dos seus amigos, da sua esposa, a pessoa, né, que está ao seu lado, que você mais precisa. Você precisa de alguém para você conversar, você precisa de alguém para você desabafar, e Jó não teve isso. Jó chorou, Jó ficou triste, mas Jó não negou o Senhor. E eu acredito muito, muito, muito mesmo, que tudo que aconteceu na vida de Jó foi porque Deus sabia do amor que Jó tinha por ele, e sabia que o amor de Jó era verdadeiro. E eu acredito também que na minha vida e na sua vida hoje, você pode pensar até que é meio, sei lá, que é irreal. Que você está passando, pode ser mentira, mas eu vou te contar um pouquinho do que eu vivenciei. Eu não me comparo a Jó, porque eu sou a menor das menores, perto do que Jó passou e do que Jó viveu. Mas eu tive a minha fé também testada pelo Senhor, eu tive o meu caráter testado pelo Senhor, eu tive a minha mente, né, também testada. Não é testada, Deus, ele deixou que Satanás, ele permitiu que Satanás fizesse algumas coisas para ver até onde iria a minha fidelidade e o amor por ele. Que foi quando todo mundo aqui sabe, né, deu que eu e o evangelista Rodrigo, a gente é casado, graças a Deus novamente, mas nós fomos divorciados no papel. E tudo que eu vou falar aqui foi compactuado, a gente foi conversado, e hoje eu consigo contar para as pessoas, não com vergonha, porque o que para muitas pessoas seria vergonha eu estar aqui falando, para mim é como se fosse um testemunho. Eu acredito que muita gente aqui dentro vai saber absorver o que eu vou falar, ou até esteja precisando ouvir o que eu vou dizer. Porque às vezes você está quietinho no teu canto, você está rindo, você está brincando, mas só Deus sabe como que está o seu coração. Porque foi assim que muitas das vezes eu entrei aqui nesse lugar. Eu entrei aqui rindo, eu entrava aqui brincando, mas quando eu chegava em casa eu desabava. Eu desabava porque a minha vida estava destruída. E eu não culpo o Satanás por isso. Eu não culpo, porque muitas das vezes a gente erra, a gente culpa, a gente quer culpar o diabo. Ah, que o diabo tem culpa, que o diabo que fez. Não, não é o diabo. É a gente que permite que ele entre e faça. Então eu não aceito, eu não culpo ele pelas coisas que aconteceram. Passamos por uma situação difícil após a morte do meu irmão. Eu passei por umas dificuldades, tive depressão, tive crise de ansiedade, fomos embora. E mediante isso tudo eu tive o meu tratamento e aconteceram muitas coisas.
Eu fui para outro lugar, outra congregação, onde eu tive bastante ajuda. Hoje eu sou bastante grata por isso também, porque é o que a gente tem que ser hoje em dia, grato. A gente não pode dar as costas para quem ajudou a gente não pode renegar quem deu a mão e quem esteve com a gente. Então, assim, a gente foi para esse lugar. Só que muitos casais aqui, eles não querem abrir para conversar com seus líderes o que acontece dentro de casa. E aí foi aí que eu errei. Porque muitas das coisas aconteciam no meu relacionamento que eu me achava superior, eu me achava bambambam, me achava Mulher Maravilha, que eu vou resolver tudo porque eu sou a maioral. E é aí que eu erro. Eu estou aqui para falar dos meus erros, dos meus acertos, e que sirva de exemplo para todo mundo aqui, né? Para os que vão casar, para os que já são casados, os que estão separados e estão pensando em voltar, e os que não acreditam mais, estão desacreditados. Na Bíblia fala muito sobre a mulher prudente, a mulher que edifica a sua casa, o seu lar toda destrói. Em Efésios também fala sobre o homem, né? Porém, por um bom tempo, eu não tive a minha sabedoria. Uma coisa que acontecia muito era eu sempre querer ser o cabeça da casa, quando na palavra está dizendo que quem tem que ser o cabeça da casa é o homem. E muitas das vezes, o Rodrigo ele tem esse jeito dele calmo, desse jeito dele quieto, dele não falar, eu já sou mais elétrica, eu já sou mais agitada, já sou mais rápida. Então, assim, pra mim, sempre eu que tinha que tomar a frente de tudo. Sempre eu que tinha que decidir, a última palavra sempre era minha. E eu não percebia que eu estava tomando o lugar dele e isso iria me prejudicar lá na frente. Até então, a venda estava nos meus olhos, eu estava abrindo uma brecha que estava desse tamanho. E com o decorrer do tempo, se a gente não vigiar, a brecha ela vai abrindo, ela vai crescendo. E quando você vê, já está um rombo, tem um ninho de Satanás ali dentro, ele está fazendo a ruaça, porque você permitiu ele entrar. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu permiti, eu tive atitudes que não era para mim ter atitudes, e isso levou o meu esposo a sair de casa enquanto eu dormia. A atitude que aconteceu foi uma coisa que abalou não só a mim, mas a minha família, as pessoas, né, que sempre estiveram perto. Porque quando você separa de uma pessoa, quando você divorcia ou você acontece alguma coisa, você não afeta só a pessoa, só a sua parceira, só o seu cônjuge. Você afeta a toda uma pessoa que está ao redor e volta. Porque a família também sofre, gente. A família também sofre, a família também fica chateada. E, infelizmente, muitas das vezes a família não tem sabedoria para te dar um conselho bom, para falar alguma coisa produtiva naquele momento que você precisa. E isso aconteceu. Eu não me envergonho de falar dos meus erros, porque, graças a Deus, eu consegui me perdoar por isso. Eu pedi perdão ao Senhor, pedi perdão a Ele pediu perdão. E o melhor de tudo em um relacionamento é quando você reconhece onde você erra. E quando você decide não errar mais. Porque se você perdoa, você para de errar por um tempo e no outro você volta, de nada vai adiantar tudo o que você fez. Eu orei, eu jejuei e me veio uma passagem sobre Davi muito, por longos tempos, sobre que Davi, ele pedia perdão pelo Senhor do que ele tinha feito e que Davi, quando o Senhor perdoou, ele sentiu no coração dele, não foi o Senhor que falou que tinha perdoado, não. Ele sentiu no coração que o Senhor tinha o perdoado. Então eu fiquei orando, eu orava, eu jejuava, porque quando acontece essas coisas a gente fica desesperado, né, irmã? Um casamento bom, casal sempre tem briga, um casamento que você orou, porque eu orei 1 ano para me casar com meu marido, eu jejuei, Deus ele me confirmou de 500 vezes que ele era o meu marido. Então, eu não aceitava isso. Falei, Senhor, foi o Senhor que me deu. O Senhor me deu, eu orei, o Senhor me confirmou. Por que isso está acontecendo? Aí é quando o Senhor me acordava durante 1 semana. Eu estou no altar, eu não tenho que mentir. Deus ele me incomodava 1 semana, todo dia, 3 horas da manhã. Na primeira noite, eu achei que eu estava ficando doida. Aí eu acordei 3 horas da manhã, aí acordei no susto. Aí deitei, orei, deitada. Que eu estava com preguiça, às vezes eu chorava até 2, 3 horas da manhã, e quando dormia eu já me acordava. Aí eu acordei 3 horas, aí no segundo dia eu já acordei de novo. Aí eu, não é possível, Deus deve estar me testando alguma coisa. E no terceiro dia eu já falei, Senhor, se é tu que está me acordando, me acorda amanhã de novo. E aconteceu, gente, diante de Deus.
diante de Deus. Eu dormi, no outro dia eu acordei, foi no quarto dia, 3 horas da manhã. Eu orei deitada, preste atenção, eu orei deitada. No quinto dia, o Senhor ele me incomodou de novo 3 horas da manhã. Eu falei, Senhor, já estou orando, já estou acordando. Aí eu entendi que o Senhor me incomodou. Você tem que se prostrar diante de mim, você tem que ajoelhar, porque eu sou o teu pai. Eu entendi que ali eu estava falando que ele não era meu amigo, ele não era meu coleguinha, ele era o meu pai. E se eu queria mudar a minha situação, o meu cativeiro, igual o Jó queria mudar o dele, eu precisava me prostrar diante dele, no rosto do pó. E foi o que eu fiz nos outros dias. Todo dia, uma semana, Deus me acordava 3 horas da manhã, eu com sono, cansada, e eu acordava 3 horas da manhã e eu ajoelhava e orava. Passou um tempo, logo assim que o Rodrigo foi embora, eu estava ensaiando para ministrar sobre vida. E os hinos que eu fui ministrar foi aquele árvore cortada, existe vida aí dos planos de Deus. Aí você imagina, uma pessoa que acabou de ser abandonada. Aí você vai cantar sobre vida, sobre restituição, sobre os planos de Deus que nunca vão falhar na sua vida e o que você está passando. Eu imagino Jó, no meio disso tudo, adorando, orando, buscando ao Senhor e o rendendo graças. Por isso que hoje, eu não me comparo a Jó, mas eu estou meio que parecida com a história dele, porque a mesma fé que ele teve para virar o cativeiro dele, eu tive. Eu orei, eu busquei. Tá certo que durante um tempo a gente se desespera, né? O que acontece? Quem é que fala que não se desespera quando alguma coisa dá errado na sua vida está mentindo? Vocês estão dentro da igreja. Quando aconteceu alguma coisa de errado, eu desesperei. Aí a gente quer conversar com um, quer conversar com o outro, quer falar com um, quer falar com o outro, e você acaba não percebendo que quanto mais você fala, mais você se prejudica. Mas eu quero, porque isso, eu não aceito. E isso aconteceu muito comigo. Eu fui procurar apoio de pessoas que eu nunca imaginei que fosse me dar um não. Eu nunca imaginei que fosse me dar as costas. E eu não entendia. Senhor, eu nunca fiz nada pra essa pessoa. Eu achava que essa pessoa ia me apoiar. Eu achava que essa pessoa ia me ajudar. Aí Deus fala, não, o que pode te apoiar e te ajudar sou eu. Então você para de ir. Mas eu era aquela ovelha rebelde que eu queria, até com Deus, gente, eu queria bater de frente. Olha isso. Até com Deus. Falei, não, Senhor, vou tentar de novo. E eu tentava, e parece que quanto mais eu tentava, mais dava errado. E aquilo só ia me machucando. Aquilo só ia me ferindo. Era uma ferida que já estava chegando na alma. Eu já não conseguia mais levantar, já não conseguia mais comer. Eu fiquei isso aqui. E por muitas das vezes, eu ficava irada, com raiva. Porque eu achava que eu não merecia passar por aquilo. Eu achava que aquilo estava errado. Eu já cheguei a achar que o meu esposo agora, ele tinha batido a cabeça e tinha ficado doido. Eu, não é possível, deve ter sido um acidente, porque todo mundo sabe que o Rodrigo só tem um acidente. E eu achava, não, ele bateu a cabeça, ele vai voltar ao normal. Eu fiquei, Senhor, eu não aceito, eu pedi, eu orei, eu jejuei, eu subi monte, eu desci monte, meu marido bateu a cabeça. E no meio disso tudo, o Senhor falava comigo, acalma o coração, aquieta seu coração. Deus usava pessoas que eu nunca vi na vida para falar, mas eu só conseguia absorver as outras profecias. Falaram até que eu ia casar com um músico. Falaram, eu vejo você com músico. Não foi aqui, foi outro lugar. Falaram pra mim que eu ia casar com músico, falaram que não era de Deus. Eu falava, é um pensamento que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter postura, tem que ter educação espiritual. Eu chamo de educação espiritual. Eu repreendo em pensamento, porque eu falava, Senhor, foi o Senhor que me deu. E o tempo todo, separada, ele já tinha dado entrada no divórcio, eu não entendi como a gente demorou para casar, a gente teve dificuldade para conseguir casar e para divorciar, isso foi em maio, a gente divorciou em outubro. Muito rápido. E eu não entendia que rapidez é essa. Aí eu falei assim, Senhor, por que isso? E eu podia muito bem eu estava com muita raiva dele, eu deixei a ele entrar dentro de mim, eu cheguei e falei, Senhor, ele não pode casar. Ele me repudiou. Eu fui pesquisar na Bíblia, gente, de verdade, eu fui pesquisar na Bíblia, eu estudei sobre isso, e eu falei, ele não pode casar, se ele casar, eu só levar ele, porque ele vai estar pecado. Eu falei isso pra ele também. Eu falei, porque eu não aceitava, o marido era meu, o esposo era meu. Era meu.
Eu orei, eu paguei preço e eu sofri. Então eu não aceitava aquela situação na minha vida, mas eu estava sem sabedoria para fazer o que Deus estava mandando eu fazer. A gente fica com a mente tão fechada, tão turbada, perturbada, que eu falo para vocês, seria uma vergonha, eu fiquei com a mente perturbada mesmo. O inimigo ele queria me botar um espírito de loucura, o inimigo ele queria me botar uma depressão, o inimigo queria me botar uma crise de ansiedade, porque ele quase conseguiu isso. Eu entrava no chuveiro da minha casa e eu só sabia chorar. Eu entrava e botava as crianças para a escola, ia para o vale, voltava, entrava no chuveiro e só sabia gritar dentro de casa sozinha. E eu repreendia, esse espírito de loucura não vai me pegar, não vai. Eu repreendo porque eu sou filha do Senhor, eu sou promessa na vida dele, o meu casamento é do Senhor. E por um bom tempo eu fiquei com aquela expectativa de orar e do Senhor trazer ele de volta. E isso aconteceu por meses. Chegou um tempo até que eu cheguei a ficar vindo aqui para a casa de oração, porque eu não morava aqui, eu morava em Seropédica. Cheguei a ficar vindo aqui porque toda vez que eu vinha, eu não aceitava olhar para ele e a gente está separado. Não, ele está separado, ele tem que estar comigo, porque a gente é casado no papel. E eu falei para ele que quando o divórcio saísse, eu não ia mais pedir para voltar para ele. E até o divórcio sair, eu fiquei tentando. Teve a primeira marcada com a gente lá na defensoria, nós fomos, e me aconselharam várias vezes: Juliana, dá um chá de cadeira dele, vai pro litigioso, deixa ele ter um trabalho. Eu, gente, como que eu vou forçar uma pessoa a ficar comigo se ele não quer? Eu não vou fazer isso. Não vou. Mas o outro lado da Juliana falava: o que eu podia fazer, né? Falava: não. Aí o senhor falou: acalma e faz o que tem que ser feito. Eu fui 2 vezes. 2 vezes que eu fui para assinar o papel, eu tive 2 crises de ansiedade dentro da sala, com ele do meu lado. A menina me perguntou: você tá bem? Eu, tô bem. E ele do meu lado, ele não tinha uma compaixão, gente. Ele não olhava. E eu: você vai fazer isso mesmo? Ele: vou. Eu: Senhor, deve ser o inimigo, é Satanás. Não é possível, tomou a mente dele, tá preta, tá negra. Não é possível. E eu não entendia. Por quê? Porque era um amor que ele era vivido intensamente do início e nunca vai ter fim, só quando a gente morrer. Então eu não aceitava que o amor tinha esfriado assim do nada. Porque quando é uma coisa que o Senhor te dá, ele não termina. Na Bíblia está escrito: até que a morte os separe. Está na Bíblia. Você é uma carne só. A metade da minha carne estava morrendo. Eu ia viver só com uma? Se Deus me deu 2 para formar uma? Como isso? E eu assinei, aí eu ia embora, eu falei que eu não ia contar, mas eu vou contar. A gente ia assinar o papel do divórcio. Toda vez que as meninas falavam: Juliana, você vai linda, vai linda. E eu ia bonita mesmo. Me arrumava, ia bonita, me maquiava pra nada. Só ia lá, voltava em casa e tirava a maquiagem, para esconder as olheiras. A gente assinou o papel, eu no ônibus, ele falou que eu tava linda. Você tava linda. Eu: mas você acabou de assinar o divórcio. E a gente conversava. Assim que acabou de assinar, já aconteceu tudo, eu fui embora, ele foi pro dele e a gente nunca mais se falou. Acredite se quiser, a gente nunca mais se falou. Nunca mais eu pedi pra gente voltar, eu só entregava na mão do Senhor. Mas eu ainda pedia pra Deus levar ele se ele casasse com alguém. Mentira. Eu não aceitava, mas era mesmo. Aí eu orava: Senhor, tira isso do meu coração, porque da tristeza ficou uma mágoa. E eu tive isso dentro de mim durante 6 anos, de um outro relacionamento que eu tive, e muita coisa na minha vida atrasada. Vou falar que nem um pastor, eu era uma pessoa miserável eu era. Eu estava no mundo. Eu digo que Satanás ele fazia o que queria comigo, eu era boneca de Satanás. E hoje, vendo tudo que eu passei, aonde eu cheguei, eu não ia deitar para Satanás de jeito nenhum. Falei: não, minha vida é do Senhor. E a minha antiga pastora falou: Juliana, o inimigo está te esperando lá fora. Ele está doido para levar você para fora. Ele vai te oferecer prato, banquete. E aconteceu. Começou a vir os banquetes, começou a vir as bandejas de pessoas que eu nunca imaginei que fossem vir. E até a proposta para ir para a Coreia eu tive. Aí eu falei assim: ué, essas coisas aparecendo do nada. Que paga passaporte, que faz isso, que faz aquilo. Eu: não, tá muito fácil. Tá muito fácil. Eu falei assim: não, eu quero ficar na minha. E eu alimentei uma mágoa dentro de mim por um tempo, que a gente ficou separado, que estava me fazendo mal. Eu só sabia chorar, eu entrava e eu ficava com um cantinho ali. Eu só sabia pedir pro Senhor, depois do meu divórcio, para ele tirar isso de dentro de mim, porque estava me fazendo mal, eu não queria. Eu
eu não conseguia dormir, eu só ia dormir ouvir o dia amanhecendo, eu só sabia chorar. Quando eu falava da minha história para alguém, eu só sabia chorar. Às vezes não saía nem voz. Teve época que eu só olhava para a pessoa me olhava com aquela cara de pena. Cara, é muito ruim, é muito ruim. Se você passar na rua, as pessoas te olharem e ficarem com pena por uma coisa que você não quis que ia passar, entendeu? E aquilo ali estava me fazendo mal. Eu falei, Senhor, eu tiro isso de dentro de mim, eu não quero mais sentir isso. Eu pedi para o Senhor me ajudar a liberar o perdão, eu pedi para o Senhor para Ele me ajudar a tirar a mágoa. E a primeira coisa que o Senhor tirou dentro de mim foi a vontade de não querer perdoar Ele. Porque eu olhava, eu sentava ali, Ele estava aqui, eu olhava para Ele com uma ira, irmão. Uma ira. Eu já pensei até em fazer Ele passar vergonha. Eu falei assim, tá amarrado, tá arrependido. Essa Juliana estava lá no mundo, lá no passado. Tá arrependido em nome de Jesus. E eu vi ali que o diabo realmente estava querendo entrar na minha mente para querer fazer a ruaça. Porque além de destruir o meu casamento, porque eu ajudei ele a fazer isso, eu fui uma cooperadora de Satanás, eu ia ajudar ele a destruir a minha imagem e a reputação. Porque eu não ia me envergonhar. Meu nome ia passar, ó. Todo mundo ia ver hoje, amanhã todo mundo ia esquecer, ter outra fofoca para falar. Mas e Deus? Como que Deus ia ficar no meio disso tudo? A vergonha que ele ia ter de mim. Como que ele ia me abençoar depois de eu envergonhar o nome dele? Então eu aprendi aqui que a gente é rodeado por uma nuvem de testemunho. E toda vez que eu pensava em envergonhar o nome do Senhor, eu lembrava do que era dito aqui no altar. Gente, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunho. E isso não saía da minha mente. E por muito tempo eu fiquei orando, eu consegui perdoar. Só que eu queria lembrar da minha história e eu não queria chorar. Porque toda vez que eu lembrava, eu contava, eu chorava. Eu cheguei até a pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda, bota alguém no meu caminho para me ajudar a conversar aqui. Porque graças a Deus, no meio disso tudo que eu passei, eu tive pessoas que oraram por mim, que seguraram a minha mão. E eu devo muito a elas, porque eu tenho certeza que foi o Senhor que enviou. Tá, Tassiane, que não me deixa mentir. Tanto que eu chorei no colo dessa menina, o tanto que ela me viu dormir chorando, tanto que eu fui conversar com a gente, ficava horas conversando. A Jamie também, foram pessoas que seguraram a minha mão, inclusive o tempo todo, a Jamie, desde o início, quando a gente separou, ela falava, vocês vão voltar. Aí contou o testemunho de uma irmã que tinha casado, acho que foi tu que falou, né? Que tinha casado, divorciou e Deus restaurou o casamento dela. Eu olhei para ela e duvido, depois de divorciar, voltar? Não volto. Pode descer quem quiser na terra, eu não volto. Foi? Falei que não ia voltar. Olha eu casada de novo. E foram pessoas que, graças a Deus, me ajudaram. Tá, a tia do Rodrigo também, que várias vezes conversou comigo. E eu agradeço muito a Deus pela vida delas. Tem pessoas que também me ajudaram, mas essas pessoas foram fundamentais na minha trajetória vida. No meu deserto, no meu vale. E eu acredito que o deserto, o vale que eu passei, foi para forjar o meu caráter, foi para me mostrar onde eu estava errada para me acertar. Porque hoje eu até agradeço o Rodrigo por ele ter saído de casa quando eu dormia. Porque eu dei brecha. A gente brigou, a gente discutiu. Eu nunca vi o Rodrigo nervoso. Quando eu vi, eu fiquei com medo. Falei, vou me trancar no quarto com as crianças, vai que jogava no meu ouvido ou faz alguma coisa. Tanta coisa que a gente escuta, né? Para vocês verem como que a minha mente estava. Ainda tinha as coisas que aconteceram no acidente, as dificuldades, que a gente passou bastante dificuldade, bastante problema que a gente teve. E estava tudo acumulado na mente. Então eu entendi que a mente dele estava explodindo. E ele botou para fora de uma certa forma. Só que naquela hora, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu dei brecha, ele entrou e fez a ruaça. Eu fui dormir separada do meu marido. O pastor fala muito aqui. Você pode brigar com seu marido o que for. Não dorme separado. Não que ele vai embora no outro dia, gente. Mas é uma forma de você abrir a brecha, ele entrar e ele destruir tudo aquilo que você orou, jejuou e quis. E hoje eu falo com ele, obrigado por você ter ido embora de casa. Porque talvez se você nunca tivesse ido embora de casa, você nunca tivesse feito tudo o que você fez, talvez eu estaria até hoje com a venda nos meus olhos, errando, achando que eu estava certa, sendo autoritária, a dona da razão e a dona de tudo. Porque a gente é falho, a gente erra. Eu louvo, eu adoro, eu sirvo ao Senhor, mas eu sou humana, eu sou de carne, sou feito de carne. E a gente vai errar, a gente vai falhar. Só que cada um aqui tem uma escolha. Ou você continua errando, ou você para e acerta. Nesse caso, eu parei, respirei, falei, Senhor, eu estou errado, então eu vou errar. E tinha um ponto no nosso casamento que talvez se eu tivesse consertado antes, não teria chegado aonde chegou.
E foi esse motivo, esse ponto, que graças a Deus ele trabalhou dentro da minha mente, do meu coração, ele abriu meus olhos e hoje teve um ponto final. E a gente conversou, ele viu na minha frente, no meu olho, falou que não me amava mais. Depois de 8 meses separados, eu falei, Senhor, o diabo purinho na mente dele. Ele lembra, a gente veio conversar aqui, ele olhou e falei, Rodrigo, fala que você não me ama, olha nos meus olhos. Ele, eu não te amo. Eu, capeta, tu tá aí, já te detectei. Falei, não é possível. E fui embora com aquilo. Daí em diante eu só orei para Deus fazer um milagre na minha vida. Eu queria ser feliz, eu queria viver minha vida, eu não ia ficar aprisionada debaixo de mágoa, debaixo de falta de perdão e debaixo de tristeza. Foi quando eu comecei a dar um up na minha vida. Eu falei, não, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou fazer o que o Senhor mandou eu fazer. E o restante sou eu que faz. Quando a gente entrega na mão do Senhor, Ele faz. Até então, eu que estava usando a força dos meus braços, eu queria fazer o que eu queria. Eu queria que Deus fizesse o que eu queria que Ele fizesse. Eu falava, Senhor, tem que fazer assim, tem que fazer aquilo. Eu estava ensinando o Senhor a ser o Senhor. E Ele estava nem para mim. Teve um momento na minha vida que Deus ele ficou em silêncio. Igual Ele ficou na vida de Jó. Deus teve um momento na vida de Jó que Ele ficou em silêncio. Deus não falava com Jó. Foi o momento que Jó mais sofreu e foi o momento que eu também mais sofri. Porque eu queria ouvir alguma coisa do Senhor e Ele não falava nada. E quando Ele começou a falar, só falava, calma o teu coração, aquieta o teu coração. Irmão, quando eu ouvia isso, Senhor, como que eu vou me aquietar? Como que eu vou me acalmar? E aconteceu que saiu de voz, quando eu recebi a notícia eu fiquei mal. E eu comecei a buscar pela minha vida espiritual, pela minha estrutura, porque eu tinha 2 crianças que eu tinha que ser o espelho delas dentro da minha casa. Eu não queria que a minha filha me visse sofrendo, eu queria que a minha filha me visse como uma pessoa que luta pelo que ela quer e entrega na mão do Senhor. Hoje a minha filha, ela vê. A minha mãe, ela lutou, ela orou e ela entregou na mão do Senhor. Enquanto eu lutava com a minha força, com o meu braço, Deus não estava fazendo nada. Quando eu resolvi esquecer e entregar, jogar para Jesus, Ele começou a fazer. Aí começou os olhares, as coisas, as visualizações. E começou, até então a gente não falava nada. E eu conversava muito com a Lene, conversei muito com a Raquel, mas eu vi que eu não lembro que eu conversei, mas eu conversei com 3 pessoas aqui sobre isso. E elas me auxiliaram, me deram palavras de conforto, falaram comigo. E eu comecei a ter sonhos, porque Deus ele fala muito comigo através de sonhos. E eu não entendia por que eu ficava sonhando com o Rodrigo. A gente voltava e ele me ignorava. Eu, Senhor, se for o diabo, só me confirma, porque eu não quero ficar sonhando que estou voltando, alimentar a esperança e sofrer. E eu pedi para o Senhor me confirmar. E teve um dia que eu fiquei sonhando 3 noites seguidas. Falei assim, será que eu mando mensagem para ele para perguntar se ele está bem? Vai pegando me falando que ele está passando por alguma dificuldade. Olha eu querendo passar a frente de Deus de novo. E eu fiquei quieta. Eu não mandei, eu não sei se eu esqueci. Eu sei que eu estava trabalhando, esqueci. E Deus ele falou comigo no meu trabalho, através de um louvor. Eu lembro até hoje que foi através daquela ginasta Beca Andrade. Ela cantou um louvor. Aquele louvor me deixou arrepiada da cabeça até a ponta dos pés. Meu cabelo estava assim. Quando eu fui ver, estava vendo sol. Eu, Senhor, alguma coisa. A letra do louvor é muito forte. Estou te preparando para um novo tempo que já vai chegar. A linda história que você vai interpretar. Calma, tá chegando, é que eu tô caprichando e você vai ver. Estou te preparando para receber o que eu vou te entregar. Você não faz ideia, vai impressionar. Calma, tá chegando, é que eu tô caprichando e você vai ver. Tá quase lá. Quando eu ouvi esse louvor, eu senti que era Deus falando comigo. Aí é que eu fiquei mais quieta ainda. Eu vou deixar Deus fazer o mistério, né? Aí comecei a vir pro culto, olhar ele aqui sentado. Aí já começava a ficar rindo, né? Porque ele ficava me encarando e eu olhava para ele. Ele falava que não olhava, ele vai falar que não olhava. Mas eu sentava ali, ó. Já vinha já na direção dele. Eu vou sentar, eu vou olhar. E eu olhava. Só que algumas das vezes eu olhava, ficava com vergonha e não olhava mais. Outras vezes eu comecei a olhar e imaginar como era o nosso casamento, na fase boa. E eu falei assim, Senhor. Aí eu dava 2 tapinhas assim e passava, não, você não vai ficar pensando nisso não. Aí passei, isso começou a aflorar dentro de mim. E eu falei, não, deve estar acontecendo alguma coisa. Aí eu conversei com a Lene. Conversei com a Lene, expliquei para ela, Juliana. Você tem que conversar, você tem que falar. Como? Ele vai me dar um fora, ele vai ser grosso de novo. Eu tô curada, eu vou me machucar de novo.
E eu falei, não vou falar não. Aí deixei passar um tempo. Nesse tempo que eu deixei passar, eu fiquei conversando com ela foi me instruindo, falando, eu falei assim, não. Morreu um amigo meu, um padre meu, isso mexeu muito comigo, porque ele era jovem. Eu tinha falado com ele no dia anterior, no outro dia eu fiquei sabendo que ele morreu. E eu tinha marcado um churrasco com ele. Falei assim, Senhor, mas eu falei com ele ontem. Ele estava brincando, eu tenho áudio dele brincando comigo. Ele era padrinho do meu filho, era. Falei assim, cara, a gente está vivo hoje, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele estava vivo, ele tinha um futuro pela frente, ele tinha uma família, ele tinha um trabalho, ele tinha uma mãe, ele tinha uma esposa. E hoje não tem mais nada, ninguém tem mais ele. E eu falei, aí foi quando ele me despertou, a gente só vive uma só vida. E eu parei, eu falei, Senhor, o que você está querendo dizer comigo isso? E ele falou, você vai esperar até quando para você viver aquilo que eu tenho na sua vida? E eu não entendi. Eu conversava com a Lene e vinha as coisas na minha mente. Mas assim, será que eu falo com ele? Não falo? Isso passou um tempo, depois de um tempo eu fui e falei com ele. Eu achei que ele ia me dar um fora. Mas ele já estava querendo falar comigo. Ele estava fazendo difícil. Estava querendo falar, a gente foi conversando, marcamos 2 conversas. Na praça, tá, gente? Na praça. E depois da praça, a gente começou a conversar pelo telefone, o WhatsApp, falava muito. Eu falava, a gente não pode ficar perto, não pode se ver, porque a gente já foi casado, a gente já teve uma vida a 2. Então, o inimigo ele é sujo, né? Ele vai jogar um negocinho, a gente vai, pega fogo e já era. E eu fui e falei com ele, a gente vai conversando, e até que ele conversou com o pastor, eu conversei com algumas pessoas. É claro que depois de tudo que aconteceu, a minha falta de sabedoria por abrir a brecha e a boca para quem não era para abrir, muitas pessoas vieram com palavras negativas, pesadas, aquilo me machucou, aquilo me abateu de uma forma que ao invés de eu estar feliz, de eu estar voltando com o homem que eu orei para estar comigo, o Senhor me prometeu, eu estava triste. Eu só sabia chorar. Eu falei assim, Senhor, eu te pedi tanto isso, e agora eu estou triste. E eu fui, conversava com o Senhor, falava com ele, e ele falou, aí ele lembrou sobre Ló, sobre Abraão, para sair do meio da sua parentela. E essa passagem ficava muito na minha mente. Eu falei assim, Senhor, a minha família realmente é o meu esposo, os meus filhos. E a Juliana de antigamente não pensava assim. A minha família é quem eu quero que seja minha família, independente. Era fulano, betano, ciclano. E a gente envolveu muita gente em tudo que aconteceu. Então ficou um pouco difícil das pessoas, não que as pessoas têm que aceitar, é o que eu sempre falo e falei, as pessoas elas não precisam aceitar a sua decisão. Não deixe as pessoas decidirem a sua vida por você. Elas têm o dever de respeitar. Isso faz parte da educação. Agora, interferir e decidir, isso é só você e Deus. Se Deus falou que é, então vai, meu filho. Esquece o povo. E foi isso que foi dito para mim. O Senhor falou comigo, nós conversamos, eu trabalhei para uma pessoa no cartório e, graças a Deus, por intermédio da missionária Néia, ela me arrumou esse trabalho, esse bico que eu fiz, e eu fiz uma amizade com essa pessoa que eu não sabia do propósito do Senhor, mas ele sabia. Que eu não sabia que eu precisava estar naquele cartório. E foi o que aconteceu. A primeira pessoa que eu lembrei foi ela. Eu mandei mensagem, perguntei como que podia fazer para converter essas coisas. E ela fez todo o procedimento, ela adiantou, ela falou, o que leva tempo eu vou adiantar para você. Você me dá o documento num dia, no outro de casa. E foi o que aconteceu, Deus ele preparou tudo. Deus, ele restituiu tudo que Jó tinha perdido. Jó perdeu, Jó ganhou em dobro. E é interessante que na Bíblia não fala do nome dos filhos que Jó perdeu. Os 10 filhos primeiro que ele perdeu. Mas já na segunda parte, que quando Deus restitui, ele fala o nome das 3 filhas. Ou seja, aquilo que você viveu, está esquecido. Mas aquilo que você vai viver hoje, o que você está vivendo, Deus tem nome, tem hora e tem data marcada. Foi o que aconteceu na minha vida. Deus ele já tinha data marcada, Deus já tinha hora marcada, e Deus já sabia o que ia acontecer. Ele estava esperando uma atitude minha. Ele estava esperando uma reação. E graças a Deus, com o tempo, com as orações, com a ajuda de pessoas que eu tive, pessoas que me ajudaram bastante, eu consegui chegar a esse nível.
o meu nível espiritual, o meu nível emocional. Hoje, eu falo para vocês que, assim, ele está 100% porque eu estou pelo Espírito. Mas, ainda não. Mas, assim, eu acredito muito no amor do Senhor na nossa vida. E se não é o amor que eu tenho pelo Senhor, a minha fé e a minha perseverança, nada disso teria acontecido. Eu era divorciada até um tempo atrás. Eu falava que eu nunca mais ia voltar, hoje eu estou casada. De novo, com o mesmo marido. Isso é pra glorificar a igreja. Porque o inimigo, ele tentou entrar na minha vida familiar, na minha vida sentimental. Ele tentou destruir aquilo que o Senhor tinha feito para mim. E se você não vigiar, ele vai destruir e vai continuar destruído. Graças a Deus, eu estou longe de ser Jó. Mas enquanto eu pude chegar perto dele, eu cheguei. Deus, ele restituiu, Deus, ele restaurou. Se eu falar para vocês que o amor nunca diminuiu, vocês acreditam? Meu amor nunca diminuiu 1 centímetro por ele. E eu sabia que eu não podia me relacionar mesmo. A Bíblia me dando esse direito e a lei, eu sabia que eu estava divorciada, mas eu tinha um marido. As pessoas chegavam até a mim, e o diabo mandava as bandejinhas lá toda preparada. Gente, eu sou casada. Ah, você divorciou, ele te abandonou. O inimigo sempre viu um acusador, igual os amigos de Jó. Os amigos de Jó vieram, acusou, e no final ainda tiveram que abençoar Jó. Olha isso. Tiveram que abençoar Jó. Quantas pessoas hoje em dia falam mal de você, te criticam, e Deus usa elas para te abençoar sem elas saberem? É o que acontece na minha vida, na sua vida. A minha vida é um testemunho para levantar você que está caído, para você que está achando que está tudo difícil, para você que está achando que não tem mais jeito. Tem jeito, gente. Olha a minha vida, o que aconteceu comigo. Eu pensava que eu ia voltar. Quando o pastor falava aqui em causas impossíveis, primeira coisa que vinha na minha cabeça, eu voltar com o Rodrigo. Diante de Deus. Vem aqui, ora por uma causa impossível. O Rodrigo voltar comigo. Eu só conseguia pensar nisso. Aí quando eu parei, Jesus falou, não, o impossível que é pra você, eu faço tornar possível. E ele fez. Eu estou feliz, a minha família é eu, meu marido e os nossos filhos. E a nossa vida no altar, ela é com o Senhor. A gente deve tudo a Ele. A nossa vida é dele, o nosso coração é dele. E todos os dias da minha vida eu vou louvar, eu vou adorar o Senhor por tudo que Ele é na minha vida. E eu acredito que por muitas e muitas vezes o Senhor olhou para mim com olhar de misericórdia, porque eu não sou merecedora de nada do que Ele fez na minha vida. Mas Ele me olhou. Eu pedi, Senhor, me olha com misericórdia. Eu sou uma serva sua. Me olha com misericórdia, me perdoa. E eu pedi ao Senhor como se Ele fosse um pai mesmo. Eu chorava, eu conversava. E graças a Deus, Ele me ouviu. E para o Senhor me ouvir, eu paguei muito preço. Eu tive que andar na linha, eu tive que obedecer, eu tive que ir contra as minhas vontades, eu tive que fazer até mesmo aquilo que eu não queria. Porque era muito difícil eu entrar por essas portas, sentar ali atrás, com todo mundo me olhando. Tipo, tadinha, coitada. Ninguém ia falar pra mim que tava com pena, mas a gente olha, a gente sabe que tava. E eu olhava assim, Senhor, eu só assim chorar. Me faz parar naquele lugar que eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Saí da minha casa até aquilo na caminhada. Era uma senhora que me dava a mão. Ah, tô sabendo, tadinha. Não sei o que esse gente vai me olhando como coitada, porque eu também fui errada. Eu parava e falava. Eu errei também. Vocês vão ficar julgando só ele? Em momento nenhum eu me isentei dos meus erros. Jó, ele sabia que ele e os filhos poderiam errar na parte que ele oferecia os holocaustos. Tá? Na Bíblia eu não me lembro onde está escrito. Ele já oferecia os holocaustos porque ele sabia que ele poderia errar, ele sabia que ele poderia pecar. Então, todos os dias da nossa vida a gente vem a tirar uma lição sobre Jó. A gente vai errar, a gente tem que acertar. A gente merece acertar. E o Senhor merece que a gente acerte. E eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz. E o marido é meu. Prepara o louvor, isso, trabalha não, bota aí, vai lá. Amém? Com dois, só. Irmão,